vai ter HTML, CSS e JavaScript. Aprende e me chama.
Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Agora pela parte da manhã, nós somos gratos a Deus porque podemos no dia do Senhor guardar esse santo momento para a glória, para a honra, para o louvor dEle. E eu quero agradecer a presença dos irmãos, o esforço que eu sei que vocês fazem para estarmos juntos nesta hora. Não é fácil, sei que é muito difícil, mas é com muita alegria que nós nos reunimos, na manhã de domingo para glorificar ao nosso Cristo amado, o nosso Salvador. Eu queria então convidar você a fazer uma oração, preparar o nosso espírito para esta hora, pedir ao Senhor que, pela sua graça, guarde o nosso coração das outras coisas que temos que fazer, ou deveríamos fazer, ou das outras coisas que nos preocupam, para ter um momento com Ele, para ter um momento com a família da aliança, entregando nossas preocupações, nossos fardos e anseios nas mãos dEle. Então vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor, vamos clamar a Deus que nos assista nesta hora. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia que o Senhor separou desde a criação do mundo como um dia santo, exclusivo, para adoração e louvor daquele amado Salvador que entregou a sua vida na cruz por nós. Senhor, nós não somos merecedores de estar na tua presença. Senhor, muitas coisas nos impedem de vivermos uma vida consagrada inteiramente ao Senhor. Mas, por favor, Senhor, venha, ó Deus, quebrar e jogar por terra tudo aquilo que nos impede de viver uma vida consagrada a Ti. Nós imploramos, nós Te pedimos, Senhor, nos assiste, nos abençoa, cuida de nós, Senhor. Ajuda-nos. Nós Te pedimos, Senhor, para o louvor da Tua glória e para que sejamos amadurecidos e edificados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor também abençoe a Tua santa palavra que ouviremos nesta manhã. Que ela nos oriente, que ela, por favor, Senhor Deus, nos abençoe de entender, Senhor, os Teus propósitos para a vida do ser humano. Obrigado porque nós podemos ouvir a voz do Senhor na Tua santa palavra. E dependemos do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, para viver ela em nosso coração, em nossa vida. Pedimos Tua bênção, o Teu favor nesta hora. No nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos amados, 2 cânticos. O primeiro é Vem, esta é a hora da adoração. Se você puder buscar em um outro celular essa letra, para que nós possamos cantar juntos ao Senhor, faça isso, tá? Pesquise aí, coloque aí no Google, letra, Vem, esta é a hora da adoração. Vamos cantar juntos, tá? Ele
Irmãos amados, nós vamos dar continuidade nesta manhã tão propícia para adorar, cantar louvores ao Senhor. Nós vamos também continuar a nossa exposição do livro de Gênesis. Nós estamos expondo pela parte da manhã na nossa igreja o livro de Gênesis. E nós chegamos, irmãos, no capítulo de número 24, onde nós vamos encontrar a história do casamento de Isaac e de Rebeca. Só para que nós tenhamos uma lembrança e façamos uma rememoração, nós terminamos a exposição do capítulo de número 23 de Gênesis. E o capítulo de número 23 de Gênesis, irmãos amados, fala sobre a morte da matriarca de Israel, Sara. A esposa de Abraão, ela veio a falecer em ditosa velhice também, né? E nós acompanhamos que a partir desse momento, o primeiro casal de patriarcas de Israel, ele está deixando a cena. Percebam que nós vamos ter, irmãos, uma primeira parte do livro de Gênesis, que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 11, a dobradiça é o capítulo de número 12, quando nós encontramos a história dos 4 patriarcas de Israel. Nós estamos chegando no final da vida do casamento e da vida desses dois personagens importantes para Israel, que é Abraão e Sara. Esse é o momento em que eles vão deixar a cena. Eles cumpriram seu papel, eles mostraram quais são os passos que nós, como filhos da fé de Abraão, crendo que tudo começou com Abraão, a caminhada cristã começou com Abraão, o Messias, ele descende de Abraão, né? Nós cremos que o Cristo, ele é filho de Abraão. Então todos nós temos que olhar para a vida desse primeiro patriarca e aprender a dar passos com Deus, a viver com Deus. E nós vimos isso, nós aprendemos muitas coisas importantes com o casamento de Abraão e Sara. As dificuldades para ter filhos, nós vimos as dificuldades de pessoas querendo destruir o casamento de Abraão e Sara. Irmãos, é isso que nós vivemos. Muitas dificuldades, e essas lições são preciosas para a nossa vida. Nós devemos olhar para as Sagradas Escrituras e ver como os primeiros pais na fé, eles ensinam a nós, que somos seus filhos, a andar. Como é que nós devemos evitar os seus erros? É sabedoria isso, que nós vivamos nesta vida, e na vida cristã, não aprendendo com os nossos erros, mas aprendendo com os erros dos outros, dos nossos pais na fé, para evitar o erro na nossa vida e vivermos uma vida mais santa e consagrada a Deus e consequentemente, mais feliz. Então, o contexto geral desta passagem, do capítulo de número 24, é a morte da matriarca de Israel, Sara. Eu quero trazer isso à sua memória. E nós vimos aqui no capítulo de número 23, algumas atitudes que Abraão tomou para enterrar a sua morta. Nós vimos que ele passou um tempo de luto. Nós vimos, irmãos, que esse homem ele lamentou a sua morta, ele chorou. Percebam que Abraão ele vai nos mostrar aqui como é que nós devemos passar pelo luto conjugal. Vai dizer em seguida que esse homem ele se levantou. Você vai ver isso aí no verso de número 3 do capítulo 23. E ele então foi negociar a compra de uma sepultura para sua morta. Percebam que até na morte, Abraão honrou Sara. Ele não colocou ela em qualquer lugar, ele comprou um terreno, ele enterrou numa caverna, na caverna de Maquipela. Percebam que ele teve todo um cuidado para enterrar a sua morta. Isso é muito bonito. Isso mostra que os cônjuges eles devem ter um cuidado não somente na vida, mas também na morte. E preparar o corpo do nosso cônjuge que faleceu para o encontro com Cristo. E estava ali Abraão,
né, nos mostrando essa atitude. E por fim, né, nós vamos ver então que ele compra, negocia essa sepultura e enterra a sua morta. Nós vemos então que as pessoas que olham essa atitude de Abraão, eles ficam impactados, os ímpios eles ficam impactados, né, pelo cuidado com o qual o servo de Deus, Altíssimo Abraão, um príncipe de Deus no meio, como eles mesmos vão dizer, né, o Senhor é príncipe em nosso meio, eles reconhecem isso, o homem da fé, né, ele passa essa imagem e ele então vai enterrar a Sara, né, com muita honra, respeito, né, um homem que nos mostra como nós devemos viver o nosso casamento até o final e honrar os nossos votos. Muito bem, então esse é o contexto geral aqui do capítulo de número 24. Nós vamos agora entrar pelo capítulo de número 24. Eu quero que você observe comigo então o que Deus, pelo seu Espírito Santo, ele quer falar conosco. O objetivo de Moisés, ao escrever o capítulo de número 24, é instruir o povo de Israel acerca dessa transição da história dos patriarcas. Então chega-se o fim da história do primeiro patriarca Abraão e agora nós vamos ver os primeiros capítulos, né, da vida do patriarca Isaac. E o objetivo de Moisés é mostrar ao povo de Israel, né, como se deve casar. Percebam aqui que o capítulo todo é sobre o casamento de Isaac. Ele está preocupado em mostrar, né, a atitude de Abraão ao mandar o seu servo procurar uma esposa para Isaac no meio da sua parentela. Então nós vamos observar aqui alguns princípios para o casamento, né, que devem estar em vigor até os dias de hoje para os casamentos, né, modernos ou pós-modernos. A palavra de Deus tem esse objetivo, né? Era esse o objetivo, instruir o povo de Deus com quem casar, como casar, quando casar, né? E esse é o objetivo e esse é o foco também para as nossas vidas hoje, para casar os nossos filhos, os filhos da aliança, os filhos do pacto. E nós vamos perceber aqui algumas verdades preciosas para a nossa vida. A divisão do texto. Como é que esse texto ele pode ser dividido? Em primeiro lugar, você vai acompanhar aí do verso de número 1 a 9, a preocupação de Abraão com a continuidade da família da aliança, por meio do casamento do seu filho Isaac. Essa é a primeira parte. A segunda parte é a comissão do servo mais antigo da sua casa, para fazer uma viagem muito longa e buscar noiva, né, para o seu filho. Então nós vamos ver essa jornada que tem traços aqui de um capítulo novelesco, né? Alguém que vai buscar uma esposa para o filho do seu patrão em outro lugar e essa moça ela aceita, ela vem. Então nós vemos aqui a direção de Deus em tudo isso. Em terceiro lugar, nós vamos ver aqui então o pagamento do dote, a preparação e o casamento de Isaac e Rebeca. Então a primeira parte vai do verso 1 a 9, a segunda parte vai do verso 10 ao 51, e a terceira parte, que é a preparação do casamento de Isaac e Rebeca, vai do verso 52 ao 67. Irmãos amados, eu vou pedir um pouquinho da sua paciência nessa manhã. Esse texto é longo, né, mas nós vamos precisar ler o texto e nós vamos então colocar a nossa atenção para poder então extrair algumas verdades preciosas para a nossa vida como família da aliança e ver então como é que deve se proceder, né, os casamentos dentro da igreja. Como é que deve proceder os casamentos, né, dentro da família do pacto. Então eu quero que você leia comigo, né, o verso de número 1 até o verso de número 9. E eu quero que você perceba aqui então comigo, né, em primeiro lugar, a preparação de Abraão para o casamento de Isaac. Veja que Abraão ele vai tomar iniciativas.
ele, como um pai, ele vai se preocupar com o casamento do seu filho. E nós vamos então aqui olhar para o texto. Olhe comigo, por favor. Vamos acompanhar. Acompanhe a leitura, abra comigo, por favor. Gênesis capítulo 24, verso 1 a 9. Vamos ler? Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei o teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, cautela, não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor, Deus do céu, me tirou da casa de meu pai, da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo que te há de proceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não a levarás para lá, meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou, fazendo segundo o resolvido. Vamos orar? Senhor, por favor, abençoa a tua palavra e ajuda-nos, Senhor, agora, pela instrumentalização no poder do teu Espírito, Senhor, aprender uma grande lição da tua parte. Acalma o nosso coração e abençoa, Senhor, por favor, que os pais da nossa igreja venham aprender a como casar os seus filhos, os filhos da aliança. No nome de Jesus, amém. Irmãos amados, percebo aqui então, em primeiro lugar, a preocupação de Abraão com o casamento de Isaque. Quais foram os motivos pelos quais Abraão tomou a iniciativa de buscar esposa para o seu filho? Quais são os motivos? Será que Abraão ele entendia que Isaque era incapaz de buscar uma esposa, de tomar uma esposa para si? Quais são os motivos que levam Abraão a tomar essa iniciativa? Primeiro, irmãos, o texto vai dizer aí que era a sua idade. O primeiro motivo é esse. Vejam comigo, por favor, verso 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Percebam que o texto vai dizer que o primeiro motivo destacado aqui é a idade. Abraão já era idoso. Abraão era bem velhinho. Isaque deveria ter por volta dos seus 40 anos e ainda não estava casado. Abraão conhecia os planos de Deus e sabia que Deus iria suscitar descendência santa e que o Messias viria através da sua descendência. Abraão, ele conhecia o plano de Deus, e ele aqui então toma a iniciativa como um senhor experimentado que já tinha tido um casamento. Ele então toma a iniciativa, vendo que a sua vida já estava no declínio, já no finalzinho. Então Abraão ele se preocupa com o casamento do seu filho Isaque. E de ver o plano de Deus, de que ele iria abençoar todas as famílias da terra através dos seus filhos, até que viesse o Messias. Então Abraão ele está preocupado com os planos de Deus. Percebam que Abraão ele entende que toda a sua vida, toda a sua família, os seus filhos, eles têm que estar dentro do plano de Deus. E para isso então, ele toma algumas iniciativas, ele começa a se preocupar com isso. O segundo motivo pelo qual Abraão se preocupa com o casamento de Isaque está aí ainda no verso 1, que é justamente, irmãos, a sua herança. Perceba aí, era Abraão já idoso, bem avançado em anos,
e o Senhor em tudo o havia abençoado. Abraão, ele era dono de muitos rebanhos, de muitos servos e servas, ouro, prata, bronze. Esse homem, ele era um homem rico. E ele não queria deixar, né, essa existência sem que ele deixasse tudo para o seu filho. Percebam que essa é uma preocupação de Abraão. Né? Abram comigo, por favor, capítulo de número 15. Olhem comigo. Vejam só essa preocupação de Abraão. Para quem ele vai deixar, né, a sua fé, as suas coisas, né, o seu nome, a sua reputação? Para quem Abraão vai deixar? Essa era uma preocupação que estava no seu coração. Veja comigo, por favor, capítulo 15 de Gênesis. Depois destes acontecimentos, verso 1, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Percebam, Deus estava abençoando Abraão em tudo. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. Percebam, irmãos, que uma das preocupações de Abraão era justamente essa: para quem ele iria deixar tudo o que ele possuía. Essa era uma preocupação de Abraão. Então, esse aqui é o contexto. Né? Esse homem, ele tinha uma idade avançada e ele tinha uma herança também para deixar. Então, percebam aqui que isso aqui preocupa o coração de Abraão. Então, o texto ele vai terminar dizendo, verso de número 1, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então, percebam que essa expressão também pode significar, já que Moisés está escrevendo esse capítulo de número 24, que as iniciativas que Abraão está tomando, essa preocupação com o casamento do seu filho, também seria abençoada. Deus em tudo o havia abençoado. Percebam que isso aqui faz parte, irmãos, da bênção de Deus sobre aqueles que o temem. Tudo que as mãos daqueles que creem em Deus, devotam a sua vida para Deus, colocam para fazer, Deus abençoa. Então, possivelmente, Abraão estava no seu coração de casar o seu filho, casar bem o seu filho, para tomar a sua herança e para dar continuidade à sua fé, no Deus Altíssimo, e ele possivelmente estava contando com a bênção de Deus para isso. Porque Abraão entendia que ele tinha que tomar iniciativa, porque Deus até aquele momento não tinha revelado nada a ele sobre o casamento, do seu filho. Então ele entendeu por bem que ele deveria tomar precaução, se preocupar com o casamento de Isaac, porque, irmãos, dali nasceria o Messias. Era da linhagem de Abraão que procederia reis, como Deus falou para ele no capítulo de número 15. E nós vamos perceber então que o rei Davi vem da linhagem de Abraão, e nós vamos finalizar vendo que logo após o Messias nasce, vindo da linhagem deste homem, que se não tomasse a precaução de escolher uma boa esposa para o seu filho, possivelmente, irmãos, tudo daria errado, e possivelmente o Messias não nasceria. Então Abraão ele está preocupado com isso, de casar bem o seu filho. Por quê? Porque as consequências para o futuro da semente messiânica, irmãos, eram lógicas. E ele está preocupado com os planos de Deus. Percebam isso. Eu quero que você perceba isso aqui comigo. O casamento dos nossos filhos, irmãos, eles vão ter implicações para as futuras gerações. E Abraão ele está preocupado com isso. Eu quero então aqui olhando
esse contexto de preocupação de Abraão, ver aqui em segundo lugar as cautelas que Abraão tomou para casar o seu filho. Está aí do verso de número 2 até o verso de número 9. Abraão, no verso de número 6, ele vai dizer assim: cautela, cautela. Então percebam que Abraão ele vai tomar aqui algumas cautelas para casar o seu filho. E eu queria então que você acompanhasse comigo. Eu quero destacar aqui algumas cautelas que Abraão tomou. Em primeiro lugar, a primeira cautela, irmãos, foi comissionar alguém de confiança. Abraão, ele chamou alguém da sua mais inteira confiança para buscar noiva para Isaque. Olhem comigo, por favor, o verso de número 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo, da casa que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa. Percebam que Abraão ele não vai pegar uma pessoa inexperiente. Ele vai convocar, comissionar o servo mais antigo da sua casa. Esse servo mais antigo possivelmente era o seu mordomo. Era justamente aquele administrador que tomava conta de toda a sua casa, de todos os seus rebanhos e servos. Esse homem era um homem antigo, experimentado na vivência, encarregado dos negócios. Esse homem era um homem maduro. Percebam então que Abraão ele toma essa cautela de buscar alguém que seja um orientador maduro para casar o seu filho. E Abraão, então, irmãos, chama o servo mais antigo da sua casa. Em segundo lugar, esse homem toma uma segunda cautela. Ele pede que faça um juramento. Vejam aí comigo, por favor. Ele vai dizer, no finalzinho do verso 2, início do verso 3, põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Irmãos, a expressão põe a mão por debaixo da minha coxa, na cultura e na tradição do Antigo Oriente, era, irmãos, colocar a mão na virilha, onde estava a força fecundante de um homem. A coisa era tão séria, que esse homem ele tinha que jurar pela descendência futura de Abraão. O que Abraão faz aqui com o seu servo é dizer: jura que você vai cuidar da minha descendência após mim. Você me serviu e também você vai servir os meus filhos. Eu coloco a minha confiança em você nisso. Que você não vai trapacear com a minha família, que você vai honrar a minha força, o meu nome. Coloca a mão por debaixo da minha coxa e jura. Então percebam, irmãos, aqui a solenidade, a seriedade desse juramento. É uma coisa muito séria. Mas esse juramento, em segundo lugar, não era somente pela família, pela descendência de Abraão. Em segundo lugar, percebam aqui que Abraão ele vai dizer que ele deveria jurar pelo nome do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Abraão diz: faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra. Para Abraão, o casamento do seu filho era algo tão sério que envolvia a pessoa do próprio Deus. Eram os planos de Deus. Abraão servia a Deus e tudo, irmãos, debaixo do teto da família da aliança tem que estar envolvido com a pessoa de Deus. E ele vai dizer: jure pelo Senhor que criou os céus e a terra. Por que isto? Porque Abraão entendia que o casamento do seu filho teria impacto na terra, que o céu desceria para abençoar a terra. Se Isaque casasse errado, haveria um forte impacto na história da humanidade, porque não viria o Messias. Ele teria que casar certo. Se ele casasse certo,
o céu desceria para a terra, abençoaria a terra. O eterno, o inatingível, aquele que é altíssimo, se encarnaria e desceria e se faria em forma humana, faria tabernáculo entre nós e moraria conosco, faria casa conosco na terra. Abraão, ele entendia isso claramente. Abraão, ele viu os dias de Cristo e ele se alegrou com os dias de Cristo. Então percebam que o casamento de Isaac era algo, irmãos, muito sério. Não poderia ser qualquer casamento. Haveria um impacto do céu sobre a terra, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ele não poderia errar, ele não poderia casar errado. E é por isso, então, que Abraão, ele toma essa cautela. E ele vai dizer para o seu servo: jure pelo Senhor que criou os céus e a terra. Porque, irmãos, o casamento dos patriarcas envolvia justamente, irmãos, o céu descer para a terra e abençoar essa terra. A terceira cautela que Abraão toma aqui, né, nesse contexto de preocupação, era que a moça fosse da sua parentela. Olhem comigo, por favor, o final aí, né, do verso de número 3 e verso de número 4. Diz assim: para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. A terceira cautela era que a moça tinha que ser da sua parentela. A expressão não tomarás esposa para o meu filho, das filhas dos cananeus, indica, irmãos, a cautela de Abraão, porque as mulheres cananeias, elas eram perversas, elas eram idólatras, elas eram pagãs, eram mulheres que não dariam certo com o filho da aliança. Perceba a cautela de Abraão de dizer isso para o seu servo, porque ele viu as mulheres cananeias, viu a conduta delas, apesar da beleza que elas tinham física, elas não tinham o seu coração devoto a Deus. Elas eram pagãs, elas eram idólatras, elas eram perversas. Todos aqueles da linhagem de Abraão que casaram com as mulheres cananeias tiveram seus casamentos destruídos, arruinados e trouxeram amargor para a família da aliança. Eu queria que você observasse alguns textos comigo para você comprovar isso. Percebam, meus amados irmãos, que desde o início, Deus, ele preserva os seus filhos de um casamento misto, de um casamento onde o Deus do céu e da terra deve ser aquele que reine. Percebam, irmãos amados, que quando não há isso, a tristeza, a destruição, a arruinamento, até mesmo, irmãos, da convivência com as outras pessoas da família da aliança. Olhem comigo, por favor. Querem observar comigo? Por que dessa cautela de Abraão? Olhem comigo, por favor. Capítulo de número 26, verso 34. Diz assim, olha só. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa a Judite, filha de Beri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Observem, Esaú, ele fez de propósito, sabendo que Isaque e Rebeca mandaram Jacó buscar esposa entre os seus parentes. Percebam que esse homem, ele toma duas mulheres, Judite e Basemate, e ambas se tornaram amargura de espírito para seus pais, Isaque e Rebeca. Observem, meus amados irmãos, um casamento errado, um casamento misto, ele vai trazer tristeza para o coração daqueles que são filhos de Deus, daqueles que são filhos do pacto, daqueles que estão debaixo da casa da aliança. Percebam, trouxe a amargura.
Olhem só, irmãos, as implicações de um casamento errado. Você pode casar com alguém que não é crente, mas saiba que isso vai ser amargura de espírito pelo fim da vida para os seus pais que são crentes. Se você é crente e se você toma uma atitude dessa, pode saber que você vai trazer amargura para o coração dos seus pais. Percebam aqui na história de Isaac, mais para frente, né, que ele teve um filho que casou errado, Esaú. E tudo começou a desandar. Olhem comigo, por favor, capítulo 27, verso de número 46. Diz assim: Disse Rebeca a Isaac: Aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Olha só, irmãos, a seriedade disso. Percebam só comigo a força das palavras desta mãe, que agora era sogra, e que viu seu filho Esaú casar com a Judite e com Basemate. Olha a amargura que traz para o coração de uma mãe crente. Percebam aqui as palavras dela, ela vai dizer, irmãos, de que me servirá a vida? Essa mulher estava a ponto de tirar a vida de tanta amargura e de tanto desgosto, com as filhas, com as suas noras, que eram pagãs, que eram idólatras, que criaram seus netos na idolatria. Imagine isso, conflito no lar, em casa. Horrível, demais. Percebam, jovens, não casem com as Judites desta terra. Não casem com as Basemate desta terra. Vai trazer problema para a sua vida. Vai trazer problema. Ah, pastor, mas é tão bonita. Beleza não se põe à mesa, já dizia o ditado. E não é a beleza que vai sustentar o casamento. Percebam a conduta, percebam a fé, percebam as palavras desta sogra aqui, irmãos, que nos trazem a reflexão de um casamento misto. Mas eu queria continuar com você, olhe comigo, por favor, capítulo de número 28, verso de número 8. Diz assim: Sabedor, eu vou ler desde o verso de número 6. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Pandarã para tomar de lá esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo: Não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Pandarã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Naibote. Percebam aqui, né, um coração rebelde de um filho, um coração que é instruído pelo pai, pela mãe, a não fazer casamento misto, a não casar com as filhas desta terra, e sim com as filhas da igreja. Mas esse homem, irmãos, Esaú, percebam que ele fez propositadamente. Há filhos que, mesmo conhecendo a instrução dos seus pais, a instrução bíblica, eles rebeldemente vão afrontar os pais. E eles vão tomar ainda mais a atitude de casar com as filhas desta terra. Vai dizer que Esaú foi, além das esposas que ele tinha, tomou a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, de propósito. Percebam aqui o conflito dentro de casa. Eu quero que você prossiga comigo, né, na revelação bíblica, e você vai perceber que esse preceito, né, de tomar cautela ao casar com pessoas que não sejam da mesma parentela, né, ou sejam da mesma fé, trazem consequências terríveis para o povo de Deus. Olhem comigo, Êxodo, capítulo de número 34, por favor. Abra a palavra de Deus comigo. Observem o que a lei vai dizer. Êxodo 34, verso 15 e 16. Diz assim, vamos ler. Para que não faças aliança com os moradores da terra, não suceda que, em se prostituindo com eles, com os deuses, e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios.
e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Percebam aqui que Moisés ele vai instruir, né, o povo saindo do Egito, que nunca mais faça aliança com os povos pagãos, com os vizinhos pagãos, com aquelas pessoas que são, né, da circunvizinhança, seja uma família de um vizinho, seja com a família de um amigo de escola ou de faculdade. Né? Percebam, irmãos, que a lei vai dizer, né, que nós não devemos casar os nossos filhos, as nossas filhas, com os filhos do mundo. Por quê? Porque eles vão se prostituir, isso é infidelidade. Percebam que sempre o pagão tem mais força de levar o filho crente da aliança, né, para um ambiente de idolatria. E aí você vai ver então que ele vai dizer aqui que possivelmente, né, as filhas da terra levarão os filhos da aliança para poder comer, se prostituindo, comendo os sacrifícios dos deuses. É a mesma coisa, né, do que um filho, uma filha crente, começar a namorar com um pagão, né, com um descrente, e levar então os nossos filhos para poder comer, né, coisas consagradas aos ídolos, consagradas aos santos, né, comer a comida do sírio. É a mesma coisa, né? E aí então tem alguns pais que vão dizer: não, pastor, mas não tem nada a ver, né? Meu filho, minha filha, a filha da aliança é crente, não vai se desviar porque está comendo a comida do sírio. Irmãos amados, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Quem está falando isso é o Espírito Santo do Senhor à igreja. Tome cautela. Tome cautela. A palavra de Deus vai dizer isso. Tome cautela. E para finalizar, Deuteronômio, capítulo de número 7. Vamos finalizar então no último livro do Pentateuco. Moisés vai repetir as admoestações da lei, que ele vai repetir contra a infidelidade do povo. E ele vai então falar aqui, irmãos, a partir do verso de número 1, diz assim: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra da qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas. E aqui eu quero frisar o verso 3 e o 4. Não contrairás, percebam, há uma proibição, é um imperativo. Não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás as tuas filhas aos seus filhos, nem tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porque não devemos permitir que os nossos filhos contraiam matrimônio com os ímpios. Vai dizer aqui, irmãos, verso de número 4. A ira do Senhor cairá, se acenderá, vai dizer aqui a palavra de Deus, contra os nossos filhos e contra a nossa família. A ira de Deus vai se acender. Por quê? Por causa do matrimônio em si? Não. Por causa do abandono da fé. Por causa que nós vamos criar uma família, irmãos, desequilibrada, desordenada, que vai trazer prejuízos para a família da aliança, para a igreja, para o reino de Deus. Vai dizer aí que a ira de Deus se acenderá. Tomem reflexão com isso. Mas pastor, não é possível. Essa pessoa é uma pessoa muito dada, é amiga do Evangelho, ela vai se converter. Pode se converter. Mas, irmãos, isso não pode acontecer
no namoro, no noivado e no casamento. Não existe relacionamento emocional como instrumento de evangelização. Conversão tem que ser antes do casamento. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que se casaram e aí a pessoa se converteu. Irmãos, isso é graça. Não é o ordinário, é exceção. É exceção. Então, há muitos que estão tomando pessoas não da parentela, da mesma parentela, estão casando com pessoas ímpias. Né? Perceba, é como você tivesse um revólver, né, com um tambor de 5 balas e você tirar uma bala e ficar com 4. Fazer a roleta russa e tentar atirar. Irmãos, a maioria dá errado. Converse com pessoas que casaram com ímpios achando que eles iam se converter. Pergunte como é a vida. Perceba então que Abraão, no alto da sua maturidade, preocupado com os planos de Deus e com o impacto dos céus na terra, ele vai, irmãos, dizer ao servo mais antigo: cautela! A mulher tem que ser da mesma parentela. Por que da mesma parentela? Possivelmente Abraão, ele tenha pregado para os seus parentes, né? Ele recebia notícias da sua parentela, nós não sabemos. Quem sabe a graça alcançou algum parente que tenha vindo visitar Abraão, né, em Canaã. Não sabemos. Mas o fato é que se você ler o restante do capítulo de número 24, você vai perceber que Labão, né, que era irmão de Rebeca, seu pai, sua mãe, possivelmente eles conheciam o Senhor, porque eles vão dizer: isso vem do Senhor. Isso vem do Senhor. Eles reconhecem a pessoa do Senhor. Então, em alguma medida, eles conheciam o Deus de Abraão. E eles conheciam as bênçãos que vinham do Deus de Abraão. E possivelmente, né, esse era o contexto aqui, porque essa moça tinha que ser da sua parentela. Mas, em quarto lugar, para nós finalizarmos nesta manhã, mas eu já estou concluindo, a quarta cautela, nesse contexto de preocupação de Abraão, está aí no verso de número 5 a 9, que é um regresso negado. Voltem comigo para lá. Né? Percebam que esse homem, esse servo mais antigo da casa de Abraão, era um homem experimentado. E ele vai dizer então a Abraão: Senhor, imaginando, e se essa mulher ela não quiser vir? Né? Eu posso levar o teu filho de volta? Era como se ele estivesse, né, imaginando o seguinte: bem, essa mulher ela não vai querer deixar a casa da mãe. Eu devo levar o teu filho para dentro da casa da sogra? É correto viver dentro da casa da sogra? Não, não, não. Abraão diz: não faça isso, cautela. Olhem comigo, por favor. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai, da minha parentela, da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Acaso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou, fazendo segundo o resolvido. Porque Abraão não queria que Isaac voltasse para sua parentela. Primeiro, porque Deus ele havia prometido aquela terra à descendência de Abraão. Segundo, Abraão ele não queria que o seu filho voltasse, porque ele sabia que o anjo do Senhor o precederia para trazer esposa para o seu filho Isaque. Percebam aqui então, irmãos, que há um contexto espiritual, né, nesse casamento de Isaque e de Rebeca, e nós entendemos que também há um contexto espiritual e que até o anjo do Senhor é aquele que vai na nossa frente indicando com quem nós vamos casar. E
Em terceiro lugar, né, ele impede que o seu filho regresse para a sua parentela, né, porque ele entendia claramente que esse não era o plano de Deus. E se a mulher não quisesse voltar, quer dizer, vir com o servo para a casa de Abraão, né, ele não levaria o filho para morar dentro da casa da sogra. Não. Né, Abraão, ele tinha muitas terras, rebanhos. Esse homem, ele tinha toda uma estrutura para providenciar uma casa e um bom casamento para o seu filho. Jamais ele permitiria, né, que o seu filho fosse morar dentro da casa da sogra, né, ou no mesmo terreno. Né? Percebam, quem casa, quer casa. E ele não permite que o seu filho vá morar dentro da casa, né, dos familiares de Rebeca. Ela tinha que vir, né, romper os laços, haver a união, o casamento, né, deixar pai e mãe e se unir, né, ao seu esposo. Então, irmãos amados, esse aqui é o contexto, tá, de preparação para o casamento de Isaac. E eu queria que você percebesse comigo, né, essas verdades aqui para o casamento dos seus filhos. Eu quero concluir, né, dizendo isso. Tá certo, irmãos? Qual é a aplicação? Qual é a aplicação desse texto para a nossa realidade hoje? O que esse texto, né, de 4.000 anos atrás tem de relevância para a nossa vida hoje? Eu quero aqui finalizar traçando algumas implicações. A primeira aplicação que eu quero que você entenda, você que é pai, eu quero falar aos pais, uma palavra aos pais. Entenda, pais da aliança, né, os pais do pacto, né, pais que têm filhos do pacto, não podem ser pais inertes com relação ao casamento, à vida matrimonial dos seus filhos. Eu vou repetir. O fato de Deus ter um plano para a vida dos nossos filhos não impede de que você tome iniciativa. Não fique inerte. Tem muitos pais, né, que ensinam seus filhos, mas ensinam muito pouco, ensinam mal, né, e acham que os seus filhos eles têm a capacidade cognitiva, emocional e a experiência para poder escolher um bom casamento, quando na verdade não tem. Entenda isso claramente. Quem sabe o melhor para a vida dos seus filhos é você, pai. E um pai da aliança, a semelhança do pai da fé Abraão, é aquele que está preocupado com o casamento dos seus filhos. Em primeiro lugar, é aquele que toma precaução, é aquele que toma iniciativas, é aquele que sabe que o plano de Deus é que o seu filho case bem, case com alguém que seja crente, temente ao Senhor. Um pai, à semelhança de Abraão, e com a velhice, com o casamento, a experiência no casamento, é aquele que ensina o seu filho a ter maturidade para fazer uma boa escolha no casamento. O pai é aquele que também leva seus filhos para a igreja para receber a instrução da palavra de Deus nesta área amorosa que é tão séria e é uma escolha tão relevante, importante e de suma importância, irmãos, depois da nossa salvação. É o casamento. Então eu queria dizer para você, à luz de Gênesis, capítulo de número 24, que você tem que tomar iniciativas, traçar planos, traçar, né, uma agenda de ensino para os seus filhos, desde tenra idade, ensinando que eles devem se preparar para o casamento, né, e um bom casamento. Irmãos amados, se você não fizer isso, há aqueles no mundo que tomarão o coração, né, e a mente do seu filho, farão eles casar de maneira errada.
Quantos pais ficaram inertes? Quantos pais não tomaram iniciativas? E agora estão colhendo frutos amargos de ver os seus filhos casando mal. E eles estão comendo o pão que o diabo amassou, como Isaac e Rebeca, né? Porque não foram aqueles que tiveram rédeas suficientes sobre os seus filhos para levá-los na força do poder do Espírito Santo e na oração para um bom casamento. Então eu queria mostrar isso aqui para você claramente. A vida amorosa do seu filho é da sua conta. Não é somente, irmãos, a vida estudantil, a vida material, a vida física, a vida amorosa do seu filho, da sua filha, do filho do pacto também tem a ver com os pais da aliança. Em segundo lugar, para finalizar aqui nesta manhã, me desculpe me estender um pouco aqui, mas eu preciso falar essas coisas para vocês. Vocês não vão ouvir isso aqui, né, de outro alguém, vocês não vão ouvir isso na novela, vocês não vão ouvir isso, né, no noticiário, né, que também só fala de morte. Eu quero que você ouça a palavra de Deus com atenção e aprenda. Em segundo lugar, eu quero agora falar para os filhos, uma palavra para os filhos. Eu falei com os pais, agora eu quero falar com os filhos. Errar no casamento traz implicações para a eternidade. Por favor, você que é filho, que ainda vai casar, você que ainda é solteiro, você que faz parte da nossa igreja e quer casar, eu quero que você aprenda isso. Acerte no casamento, porque isso tem implicações para toda a eternidade. O casamento tem a seriedade de mudar o mundo. Um casamento fracassado torna o mundo mais ruim, mais desorganizado. Há uma responsabilidade humanitária no casamento. Percebam isso. Casamentos ruins, casamentos que vão para o divórcio, têm implicações humanitárias para toda a humanidade, para toda a sociedade. Percebam que casamentos ruins, que são destruídos com o longo, né, do passado tempo, trazem problemas emocionais, mentais, econômicos e morais e espirituais para todos aqueles que estão envolvidos com o casamento. Percebam ao nosso redor, irmãos, há pessoas maltratadas por um casamento ruim, que nunca mais vão querer casar. Há filhos com a sua psique, com a sua vida emocional destroçada, porque os pais se divorciaram, porque famílias foram abandonadas, né? Hoje em dia nós estamos vendo as mulheres cada vez mais jovens abandonando seus maridos também, para poder ter outros relacionamentos, e deixam os filhos com os pais, né, dizendo: tome conta deles que eu vou tomar conta da minha vida, já que você quer ficar com seus filhos. Observem, irmãos, traz problemas financeiros, econômicos. Um casamento, né, desfeito lega para aqueles que ficam, né, em casa, né, penúria, dificuldades. Vejam que as implicações de casamentos ruins, né, que se multiplicam neste mundo, estão legando para a humanidade, irmãos, frutos amargos que vão ser comidos por nós, por nossos filhos e pelas nossas descendências. Né? O mundo inteiro é afetado por um casamento ruim e que é desfeito. O casamento, ele não é simplesmente um contrato social, mas é a formação da célula máter de um organismo, de uma teia social, que faz a sociedade ser boa ou ruim, organizada ou desorganizada. E assim mesmo a igreja. Se nós tivermos casamentos ruins dentro da igreja, casais que banalizam a importância do casamento, nós vamos ver também uma igreja desorganizada, desfeita, que não ouve a palavra de Deus, e que não é organizada e que não tem temor no seu coração pela ira de Deus que se acende contra aqueles que
causam mal, causam ruim. Por isso eu quero dizer para você nesta manhã, jovem, você que é solteiro ainda está planejando casar, você vai ser um agricultor, um semeador para o futuro da humanidade. O futuro da humanidade depende do seu bom casamento, que ele seja ajustado, que ele seja organizado. Percebam, irmãos, que um casamento abençoado, ele abençoa todas as famílias da terra. Foi assim que aconteceu com Abraão, com Isaac, com Jacó, com o rei Davi, com José e Maria, recebendo o céu na terra, quando, irmãos amados, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, nasceu. Mas de onde veio isso? De um bom casamento. Começou com um bom casamento. Percebam, com uma promessa de uma família que seria abençoada, a de Abraão, e que abençoaria todas as famílias da terra. Vejam que tem uma consequência humanitária para toda a sociedade, irmãos, para todo o mundo. Um casamento justo, bom, traz bênçãos para o futuro da terra, para o futuro da humanidade. Percebam, então, que casamento tem implicações para a eternidade e tem implicações, irmãos, para o futuro desta terra, o futuro do mundo que nós vivemos. Por isso, meu caro jovem, aprenda a casar e a casar bem, porque você casando bem, você trará o céu para a terra. Você abençoará a sua prole, aqueles que descenderão de você, trazendo o céu para a terra. Por isso eu queria finalizar nesta manhã dizendo, temos que nos preocupar com o casamento dos nossos filhos. E vocês que são pais, orem desde já, orem pelo casamento dos seus filhos. Orem para que Deus coloque a pessoa certa. E que aquelas pessoas erradas que queiram entrar na vida dos seus filhos e filhas, que sejam alijados, tirados, né, que sejam expulsos, escorraçados, né, pela graça de Deus, que Deus tire isso. Mande os filhos do diabo e as filhas da serpente embora. E que eles casem com pessoas crentes. E vocês que são jovens, nós então concluímos, né, casem com pessoas tementes a Deus. Não basta ser somente crente. Tem que ter temor a Deus. Tem que ser uma pessoa que ame as coisas do céu, pense nas coisas do alto. Porque isso terá uma consequência eterna para a sua vida. E para a igreja e a sociedade. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta manhã. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor, por favor, ó Deus, abençoe os pais da nossa igreja e orientar os seus filhos, Senhor, conforme a tua lei e o teu evangelho, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que o Senhor também tenha caridade e misericórdia dos imaturos jovens, que tomam decisões, Senhor Deus, às vezes erradas, mas que o Senhor, no poder do teu Santo Espírito, possa fazer com que eles, Senhor, tire o mundo do seu coração, coloquem o céu e tenham casamentos do céu e curtam um pedacinho do céu aqui na terra para a sua vida. Essa é a nossa oração, pedindo a tua bênção para a tua igreja, a igreja do Una também, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, né, um bom almoço em família. Nós esperamos você, né, às 18h30, né, para o nosso culto, também, né, aqui de forma online. Peço a você, meu amado irmão, que compartilhe, assim que entrar no Face para assistir o culto, que você clique no botãozinho de compartilhar no seu Face, para que essa palavra ela seja reproduzida e na nossa consciência missionária possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Quero pedir a você que você ore também pela liderança da igreja, para tomar boas decisões nesse tempo de pandemia, e também ore pelas autoridades civis, para que elas tomem boas decisões para o bem da sociedade. E que você também ore, lembre de orar, né, pelas famílias da igreja que estão doentes, que estão com Covid também. Que você ore pelas famílias da igreja. Deus abençoe a todos, né, e até logo mais, se Deus assim nos permitir. Meus amados irmãos, tá? Nós vamos colocar o culto para as 19 horas, ok? Tá certo? A gente coloca às 18h30,
mas era porque a gente vai para a igreja, né, e quer acabar cedo para voltar cedo. Como nós estamos em casa, então nós vamos colocar para as 19 horas, tá certo? Vamos mudar aí, eu vou colocar um avisozinho, já estou avisando às 19 horas. Nós estaremos reunidos então em casa, depois de jantar, tranquilo, né? Nós vamos nos reunir às 19 horas para cultuar ao Senhor juntos. Deus abençoe todos. Bom almoço.